Fala pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Polícia, Papo de Futuro, projeto Virada de Chave, né? Mais uma vez, nosso projeto está de volta aí, graças a Deus, depois do nosso lançamento do curso, né? O Papo de Polícia, o curso Mentor da Disciplina, que está sendo um sucesso, né? Estamos vendo aí a progressão dos nossos alunos. Então, você que não faz parte ainda desse projeto Virada de Chave, precisa fazer parte. E hoje, né, estamos aqui com o ilustre Coronel Jefferson, comandante aqui do 13º Batalhão, e vai trazer um pouco, né, desse projeto Virada de Chave, a virada de chave que foi a vida dele depois que ele entrou, né, para a corporação, para a carreira de polícia e carreira de oficial. Coronel, se apresenta um pouquinho aí, seu nome, de onde o senhor veio, fala pra gente. Boa noite, né, a todos que estão assistindo. Eu sou nascido e criado em Pinheiros, né, aqui 1 hora de estrada daqui lá. E desde 1984 a nossa família reside aqui em São Mateus. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe veio para cá com a família, 4 irmãos, né? Eu mais 3, mais a minha mãe. E de lá para cá teve uma longa caminhada, né? Então a família bem unida. Até hoje todos moramos aqui em São Mateus. Minha mãe reside aqui, meus irmãos. Sempre tem, como diz vocês, as resenhas, né, da família, e isso é um ponto muito positivo para a vida de qualquer um. Como você falou, eu fiquei 3 anos e 3 meses à frente do comando do 13º Batalhão, que pega aqui São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário, e foi uma satisfação muito grande, porque não foi algo que eu me esforcei. Eu quero terminar minha carreira em São Mateus. Mas, graças a Deus, Deus colocou a mão e me trouxe para cá, para que de 2021 a 2020, final de 2024, né, eu pudesse estar aqui em São Mateus contribuindo. E a contribuição veio de várias formas. Não só a estatística, que, graças a Deus, os números foram muito bons, mas também de fazer muitos amigos, principalmente dentro da instituição. Eu acho que o principal de tudo é a gente aprender a valorizar as pessoas, né? As pessoas com quem a gente trabalha, do soldado ao major que trabalhava comigo. A gente fez muitos amigos e é uma amizade que eu tenho certeza vai durar a vida toda. Bacana, bacana. Coronel, vamos iniciar o nosso projeto aqui, algumas perguntas que eu tenho para o senhor. E a primeira pergunta é: qual era a profissão do senhor antes de entrar na corporação, antes de pensar em fazer concurso público? Como que foi? O senhor trabalhava com o quê? Já sonhava em ser polícia? Não sonhava? Eu tô com 52 anos. E a maioria de nós que da casa dos 50 para cima trabalhou em muitas coisas, né? Quando a gente era criança, eu e meus irmãos, a gente chegou a trabalhar carregando carrinho de feira lá em Pinheiros, engraxando sapato e diversas outras atividades. Minha família teve um barzinho dentro do bairro Santo Antônio, onde desde a infância eu e meu irmão a gente ajudava a tomar conta lá. E com 16 anos eu entrei no supermercado Anchieta. Hoje não tem, mas é aqui próximo à BR, ali no quilômetro 65. Tinha o supermercado ali onde eu trabalhei lá por quase 3 anos como embalador de compras. Aí, depois de 3 anos trabalhando ali, uma tia minha me convenceu que eu ia ter um futuro mais promissor em Vitória, também porque pouca gente sabe, mas eu mexia com desenho. Então, ela achava que eu ia, como desenhista, ia me dar muito bem, eu ia conseguir uma carreira melhor do que trabalhar no supermercado. Nada contra o supermercado. Foi um período muito bom, até hoje eu tenho muita amizade. O pessoal da família Pinha, que eram os donos na época, né? E até hoje tenho amizade com eles. Bacana. E foi um período muito, muito proveitoso. Trabalhei lá dos 16 aos 19 anos. Com 19 anos fui para Vitória, entrei numa loja lá e trabalhei por mais 2 anos. E 2 anos depois foi quando eu passei no concurso da polícia. Na loja lá eu entrei também, foi um período muito proveitoso, muito didático, né? Já que você fala muito, que tem a ver com essa questão de carreira, foi um período assim onde eu comecei como estoquista na loja e 1 ano depois o patrão me promoveu a gerente. Bacana. Então, com 20 anos eu era gerente da loja, com 21 entrei na Polícia Militar. Mas se a gente fala dessa questão de contexto, como você usa muito da virada de chave, da evolução profissional,
Tudo tem muito a ver com dedicação, proatividade e buscar fazer um pouco mais do que os outros fazem na média. Se focar nessas questões aí, a coisa anda. Com certeza, que bacana. Então, assim, já tinha um esforço ali, uma vontade de fazer algo a mais. E como que o senhor ficou sabendo do concurso público, já que o senhor tinha uma carreira ali que muito novo, estava sendo promissora, né? Foi de estoquista e já conseguiu ser gerente pelo esforço, por fazer e entregar um pouco a mais, com certeza. Quem faz a mais, Deus vai recompensando e as oportunidades vêm. E aí, como que o senhor ficou sabendo do concurso? Como você falou, Deus vai colocando as coisas na vida da gente, né? Eu sou muito grato a Deus. É uma coisa que, desde criança, a minha mãe ensinou a gente muito a estar na igreja, a estar buscando a Deus, independente de placa, de religião. E nisso a gente vai buscando e Deus vai colocando as coisas. Quando eu estava com meus 20 para 21 anos, eu trabalhava nessa loja lá, nessa época em Vila Velha, e nesse período abri um concurso, um pré-vestibular, e eu queria evoluir. Eu achava, não, tem que tentar algo a mais, né? Eu apostava muito na capacidade de tentar evoluir, de não ficar na mesmice. Acho que um grande problema da maioria das pessoas é ficar na mesmice, se contentar com aquilo ali que ele está e daqui a 20, 30 anos olha para trás e pensa, né? Eu poderia ter evoluído, poderia ter conseguido algo mais, mas nem tentou. Então, aceitou aquela condição ali, né? Tem uma frase, eu dei aula há muitos anos no centro de formação, e uma frase que a gente usava muito para os novos policiais era que o sucesso, você tem que buscar ele. Exatamente. Tem pessoas que já... tem 3 tipos de pessoas, falando a grosso modo. A gente tem aquela pessoa que o sucesso financeiro caiu no colo. Às vezes é uma pessoa que vem de uma herança, né, um herdeiro, coisa nesse sentido. Tem a segunda pessoa, que é aquele sujeito que tem um talento extraordinário. Uma pessoa que... Um Neymar. Nasceu com brilho que ali. Aprendeu a jogar bola desde cedo, tinha um talento a mais e ganha muito dinheiro. E tem nós, que não somos de família abastada. Na Polícia Militar, a maioria de nós que entra vem de família humilde. Exatamente. Você não vai ver, policial ali, o pai dele é super rico. Não. Polícia Militar, o sujeito vem querendo evoluir e quando entra como soldado, como oficial, para ele já é uma evolução significativa. E nessa terceira classe, tem nós, seres humanos normais, né, que a gente tem que buscar evoluir. Vai ter que se esforçar um pouco a mais. Eu não tenho pai rico, eu não tenho um talento sobrenatural, então vou ter o quê? O esforço. Sim. O esforço além do normal. Além do normal, porque não adianta. E o que eu falo do projeto Virada de Chave é isso. É desmistificar para as pessoas normais se tornarem pessoas extraordinárias. Que aconteceu com muito policial, com muitos policiais. Por quê? Eles não sabiam nem o que era a polícia, mas se esforçaram, se dedicaram, passaram na carreira de polícia militar ali, entrou para o cargo de soldado e entendeu, eu posso um pouco mais. Então, ou seja, eu vou estudar mais, vou me tornar um oficial, vou me tornar um sargento da polícia que tem que fazer prova, vou ir para outra instituição, para a polícia civil, para dobrar o meu salário. Então, pela carreira policial, igual o coronel está falando aqui, e vocês precisam saber disso, que é o quê? São pessoas comuns, normais, que vêm, ou seja, de família humilde ali, que não tem tantas condições financeiras e se torna uma pessoa extraordinária porque você já garante uma estabilidade de vida ali melhor, garante um emprego fixo, garante também um tempo, né? Você vai ter ali, trabalhar por escala, então você garante um tempo para você estudar e galgar algo a mais na vida. Coronel, e também conta pra gente essa desmistificação na época. Não apareceu o concurso de soldado, não? Você já sabia que tinha um concurso de oficial e de soldado? Já sabia diferenciar isso? As pessoas próximas a mim sabem que eu fiz o concurso para a polícia sem ser para a polícia na época. O que acontece? Eu acabei mudando de assunto, mas voltando àquela história que eu estava contando. Aí eu estava na loja, abri um pré-vestibular, falei, vou me matricular para tentar vestibular. Fui para a UFES, que era tudo via UFES nessa época, né? E lá eu fui me inscrever. Um colega que era soldado, que a gente morava numa república juntos, ele falou, vamos fazer... Você vai fazer para quê? Eu pensei, vou fazer para Direito. Fui para a UFES com o objetivo de fazer matrícula para o vestibular de Direito. Chegou lá e falou, não, vou fazer para o CFO.
Aí eu pensei, sabe uma coisa? Ah, tá bom, vou fazer. Também. Não tinha nada online, era tudo, né? Ia lá Escrita. fazer o preenchimento lá da inscrição. Fiz para o CFO porque na minha cabeça a possibilidade de eu passar, estar fazendo o curso logo depois era zero. Porque primeiro que a gente vem de um sistema público de ensino. Nunca estudei escola particular. Eu falei de cursinho pré-vestibular, fiz 2 meses e meio. Que já entrei na metade, logo depois teve o vestibular em si. E quando fui fazer a inscrição, para mim não interessava o curso. O que interessava era para eu desmistificar aquela questão de fazer o concurso, fazer o vestibular. Falei, não vou entrar. Já tinha estudado ensino médio todo, escola pública. Tinha 5 anos que eu estava sem estudar nada. Não tem possibilidade. Mas fiz os 4 dias de prova, que eram 3 dias de provas objetivas e 1 dia de prova discursiva. E aí vem a questão o pouco que eu estudei, eu me dediquei o máximo para tentar fazer uma boa prova. E no 4º dia vem o plus, que é a mão de Deus, né? Que um dia antes de eu ir fazer a redação, que é o 4º dia de prova discursiva, eu estava na casa de uns amigos, dando uma relaxada, porque eram 3 dias de provas e tal, aquele esforço todo, cansa, né? O esforço intelectual cansa tanto ou até mais, às vezes, do que o esforço físico. E eu vi uma revista Veja lá na sala, falei, legal, o assunto lá da capa da revista era sobre o separatismo dos 3 estados do Sul que queriam se desvincular do resto do Brasil, ser um país independente. Eu achei curioso, fui ler e no dia seguinte era o tema, um dos temas da redação. Caraca, então, assim, massa. Ninguém sabia, não tinha divulgação dos temas, né, previamente. E aquilo foi um plus para eu poder realmente conseguir uma nota boa e estar na colocação para ser aprovado e estar dentro do curso de formação de oficiais. Para quem não conhece, o curso de formação de oficiais ele tem uma característica diferente de para quem entra como soldado, porque a gente fica 3 anos trancado dentro de um quartel estudando o tempo todo. Atualmente tem até um sobrinho meu que está lá no curso de formação de oficiais, está no 1º ano, e são 3 anos intensivos. De manhã, de tarde, à noite, às vezes até na madrugada. O sujeito tem que estar ali, tem guarda, tem tudo. Fazendo serviço interno, ou atividade externa, ou às vezes estudando, porque às vezes no meio da madrugada que ele vai ter tempo para estudar para a prova que vem no outro dia de manhã seguinte. É um internato mesmo. É bem puxado. A exigência física e intelectual é muito grande. E aí não tem chororô, não tem mimimi, não tem como agarrar na saia da mãe. Dá o máximo que tem para conseguir chegar. Essa história é bacana, coronel, dessa parte da prova aí do senhor. É o que eu falo muito para os nossos alunos, né? E falo muito no Instagram. Deus fala o seguinte, faz sua parte que eu te ajudarei. Então você tem que ter a fé e fazer sua parte. Então o senhor foi lá, se inscreveu para a prova, estava atento ali os 4 dias, teve oportunidade, a luz que Deus colocou na sua frente, o senhor teve a curiosidade e fez sua parte. E eu falo até tanto no curso de teste físico também, no TAF, né, que é eliminatório, eu falo com os meninos que, tá fazendo o abdominal ali, no 20 o cara já desiste. Eu falei, não desiste, porque quem tá te avaliando é um ser humano também. Então, se você fez mais de 25, fez 30, fez mais do que pede, o cara tá vendo seu esforço ali, ele que vai te avaliar. Então, assim, para ter a chance de você ser aprovado, você tem que fazer pelo menos a sua parte. E na prova escrita também, pelo menos fazer a sua parte. Porque se você vai lá e não se inscreve, não estuda, não se prepara o mínimo, a chance de você passar é quase zero. Agora a gente tem esse ano aí, quase 3 mil vagas para carreiras policiais. IASES, 1.000 vagas, salário acima de R$5.000. Polícia Militar tá para sair 1.000 vagas também, salário acima de R$5.000. Polícia Civil, 1.000 vagas, salário de R$8.000, aí já é para quem tem ensino superior. E Polícia Penal, 600 vagas, mais cadastro de reserva. Então, assim, de nível médio, são quase 3 mil vagas. Então, você já tem a chance de testar agora, se você está dentro ou está fora. E eu acho que é importante, acho que vocês devem falar disso no treinamento que é ministrado aos alunos, o sujeito não querer entrar para um curso ou para um concurso para ficar na média. Ele tem que pensar assim, não, eu tenho que dar o meu máximo
Eu tenho que estar entre os primeiros colocados. A gente sabe, por exemplo, na Polícia Militar, os primeiros colocados de um curso de soldado vão chegar a ser tenentes, capitães no final de carreira. Exatamente. E os últimos colocados vão terminar a carreira como sargento se for muito bem, né? Exatamente. Dependendo de vários contextos. Nos demais concursos, o indivíduo vai fazer uma prova, por exemplo, para outras carreiras policiais. Se ele já no concurso não arrebentar na nota, a fila vai andar devagarzinho, ele vai ficar para trás, vai ter dificuldades até para a lotação dele. Às vezes o sujeito fica ali preocupado de, não, eu quero ficar na média, fazer o mínimo, passar no mínimo. Não, tem que pensar sempre em passar o máximo possível. A nota média de aprovação é 40, eu vou de 50 para lá. Para quê? Para na hora que for escolher, não, eu fiquei entre os primeiros colocados do concurso, eu tenho direito de escolher para voltar para a cidade onde eu nasci, fui criado. Voltar para perto da família. Isso. Diferente daquele que ficou lá por último, que esse aí vai para onde, né, for determinado, não tem nem choro. Para casa então, tem que estudar mesmo, tem que se dedicar, tem que tentar fazer o máximo, tanto quando é um concurso que só tem a parte intelectual, para ficar entre os melhores, como também a parte física. Para aqueles que, igual a Polícia Militar, que tem uma exigência de um condicionamento físico muito maior. Pessoal, para quem não sabe, a nota do curso, ele conta muito dentro da Corporação de Carreiras Policiais. Então, a nota que você tira na prova vai fazer eles corrigirem a sua redação, vai fazer você ir fazer o teste físico. Tirou nota boa, você vai para o curso de formação. No curso de formação, a sua nota vai dizer em qual cidade você vai poder atuar. Então, ou seja, você tirou nota ruim, eles vão te mandar para onde eles quiserem. Agora, você tirou nota boa, você pode escolher. Quero voltar para São Mateus, quero trabalhar em Vitória. Agora, quem tira nota ruim no curso, além de não ir para lotação boa, também fica atrás na hora da promoção dentro da corporação. E eu gostaria muito, né? Queria muito trazer o coronel aqui para mostrar para vocês que existe duas portas de entrada na Polícia Militar. A porta de entrada dos praças e oficiais. Então, o praça, ele entra como soldado e tem como chegar até o capitão. E já a carreiras oficiais entra como aspirante e vai até coronel. Então, o coronel vai falar pra gente aqui um pouco como que é, né? Depois de passar nessa prova, como que é lá dentro do CFA, né? Que é no Centro de Formação, que passa 3 anos lá, e você vai aprendendo também sobre gestão, né, de todos os policiais. Exatamente. Conta pra gente como que funciona. É um contexto bem interessante, assim, do ponto de vista didático, pedagógico, porque dentro de um curso de formação, você aprende tudo. Tem a parte de física, os testes físicos, a educação física, tem a parte de esforço físico, como defesa pessoal, são 3 anos treinando defesa pessoal, tiro, 3 anos treinando tiro, treinando várias atividades que envolvem esforço físico, e tem o esforço intelectual. O sujeito entra lá para aprender sociologia, filosofia, direito, questões de gestão, muito conhecimento que é aplicado nos 3 anos do curso de formação de oficiais. O curso de formação de soldado, ele tem um currículo um pouco menor, né? Enquanto que o de oficiais demora 3 anos, o de soldado hoje está demorando em torno de quase 1 ano, que aí, tirando a parte prática de rua, o sujeito vai ficar 10, 11 meses ali sentado, estudando e fazendo a parte intelectual e a parte prática, física, ali que é bem puxada. E nesse contexto todo, tem as notas, como você falou. Terminou o curso de soldado ou o curso de oficiais, ele está bem colocado, está ali numa colocação boa, de preferência se for o primeiro colocado, as portas se abrem mais, né? Mas se estiver pelo menos entre aqueles da metade para a cabeça ali, ele vai ter condição de escolher para onde ele vai. Agora, se ele ficar entre os últimos, a carreira vai andar mais lentamente, ele vai ter mais dificuldade de conseguir ir para o local que ele quer ficar, porque se tem 10 vagas, eu tenho 20 que querem vir para São Mateus, os 10 primeiros colocados vêm para cá. Os 10 demais vão caçar outro canto, tentar se ajustar ao longo da carreira para vir para cá, caso o indivíduo more aqui, né? Então, é bem puxado, é complicado, a pessoa se desliga da família, aquele que não, já tem a
a facilidade de estar longe, fica fácil. Aquele que é muito apegado, que, vamos botar assim, aquele que sempre teve tudo na mão, vai ter dificuldade, vai passar alguns apertos. Coronel, e na corporação, fala um pouco pra gente sobre a carreira de oficiais. Você entra aspirante, fica quanto tempo ali como aspirante? Vai a tenente, tem o tempo certo para cada promoção, não tem, é garantido que vai chegar a coronel? Fala pra gente. Na Polícia Militar como o todo, tanto para quem entra como soldado, como quem entra como oficial, a fila é uma fila que vai se abrindo de acordo com a quantidade de saída lá em cima. Então, vou dar o exemplo da minha turma. Nós formamos em 68 aspirantes. Alguns foram para o Corpo de Bombeiro, depois o bombeiro se separou, mas aqueles que ficaram na polícia foi 1 ano, que é o estágio probatório que você formou, vai trabalhar na área operacional, vai trabalhar em viatura, subindo morro, encarando bandido, como é a praxe da polícia quase toda, né? E no final de 1 ano é promovido a segundo tenente. Depois, como a abertura de vagas, como eu falei, vai de acordo com a quantidade de gente que vai saindo no fim de carreira, igual a mim, eu saí da Polícia Militar tem 5 meses. Então, quando eu saí, eu era coronel, aí alguém foi promovido a coronel no meu lugar, esse sujeito foi promovido, abriu vaga para um major e a tenente-coronel, e vai um efeito cascata até pegar lá o aspirante para chegar a tenente, que tem que ter a vaga dele também. Então, tem todo esse contexto. Então, aí, depois de aspirante, vai segundo tenente, depois de um tempo, primeiro tenente. Aí as funções de segundo tenente, primeiro tenente, geralmente são funções de rua, de trabalhar em viatura, de trabalhar em força tática, antigamente o GAO, né? E outras atividades operacionais. Como capitão, o indivíduo, às vezes, ele fica na atividade operacional, mas a maioria das vezes ele vai para comando de companhia. Então, o batalhão é dividido, exemplo de São Mateus, tem uma companhia que pega São Mateus, outra companhia pega Conceição da Barra e uma terceira companhia que pega Pedro Canário. Então, cada lugar desse, pelo organograma, deveria ter um capitão para comandar cada companhia dessa, que, a exemplo de São Mateus, tem em torno de 100 pessoas, arredondando para cima. E é ele que vai fazer essa gestão administrativa, gestão operacional. De capitão, ele vai a major, que pode ser chefe de divisão, ali operacional administrativo, ou subcomandante de batalhão. De major vai a tenente-coronel, que nesse caso o comando do batalhão de São Mateus é de um tenente-coronel. Esse tenente-coronel ele faz a gestão ali de 3, 4, mais cidades, né? A exemplo do batalhão de Nova Venécia, até um tempo atrás, tinha 9 cidades. Então o tenente-coronel gerenciava a segurança pública nessas 9 cidades, naquilo que é atinente à Polícia Militar. E de tenente-coronel, no final vai a coronel, que na Polícia Militar do Espírito Santo são 21 vagas. Então a Polícia Militar são 21 pessoas que podem chegar a coronel no final da carreira. Coronel Fu que chama, né? Chama Coronel Fu, né? O Fu vem de cheio, né? Sim. Que tem a ver com as estrelinhas no ombro, aquela coisa de designação militar. E aí vai lá pro quartel de comando geral. Algumas vezes. Não, que tem ali também em Linhares, né? A gente tem comandos regionais. Por exemplo, Linhares tem um comando regional do norte aqui, que pega lá de Aracruz, vem até a divisa com a Bahia. Já tem o comando do noroeste, que vai pegar ali Colatina, vai até também na divisa com a Bahia, naquela região ali de montanha, Mucurici. Então são os comandos de coronéis. E tem outras funções que são funções administrativas. O comandante-geral, o subcomandante-geral, corregedor, diretor de finanças, diretor de recursos humanos. Eu finalizei a carreira como chefe da controladoria, então que fazia parte de gestão financeira e administrativa no controle interno da Polícia Militar. E são atividades bem assim, complexas. A carreira da gente, quanto mais a gente vai evoluindo, quando a gente entra, a gente pensa assim, você talvez tenha vivido isso aí. Entra, tem um nível de responsabilidade. Com o passar do tempo,
Vai aumentando. As suas folgas vão cada vez diminuindo mais, porque o nível de responsabilidade vai fazendo com que você, até no momento de folga, às vezes no momento que você não está trabalhando, você tem que tomar conta de algumas coisas, você tem que estar lidando com alguns assuntos, reuniões com comunidade, outras demandas que tomam muito tempo da gente. Eu imagino e eu acompanho também. Essa parte do comandante-geral, como que é feito? O comandante-geral é um coronel, né, desses 21 que a polícia tem. O governador do estado escolhe alguém que é da confiança dele. Entendi. A exemplo do comandante-geral atual, que é o coronel Caos, se eu não estou enganado, já está no 6º ano de comando-geral. É um recordista, né? É um recordista anos? Porque os comandantes gerais que passaram ficavam 1 ano, 2. Teve o comandante-geral que chegou a ficar 3, uns 20 anos atrás, mas foi uma exceção. Ele já está no 6º ano. E eu posso falar que eu não tenho por que bajular, é um profissional acima da média. Por isso que o governador confia para ele estar já no 6º ano, fazendo a gestão administrativa, operacional de toda a Polícia Militar, sendo ela de confiança do governador. E nesse contexto que a gente tem hoje de insegurança em muitos locais, muitos estados que estão aí com índices altíssimos, eu estava olhando agora há pouco, tem estados aí que estão batendo 80 homicídios a cada 100 mil habitantes. É um absurdo. Aqui no Espírito Santo a gente está com um valor muito baixo, em torno de 20. Então isso denota uma gestão muito técnica do governo do estado. Eu não sou partidário do governo, não tem por que querer bajular, mas existe hoje uma queda significativa aqui no Espírito Santo. Então, a polícia militar, que é aquele que está na linha de frente, que está mais no enfrentamento, tem também a polícia civil, polícia rodoviária, polícia penal, as guardas municipais, junto com o judiciário e o Ministério Público, esse trabalho é bem feito e faz com que os índices estejam sendo reduzidos. Hoje eu não acompanho, né? Me desliguei um pouco para desestressar, sim, mas até quando eu saí daqui do batalhão, nós tínhamos um dos menores índices de taxa de homicídio, furto e roubo da história de São Mateus. Eu peguei o batalhão 3 anos e 3 meses depois, quando eu entreguei com mais de 50% de queda de homicídios e outros indicadores. Eu lembro de uma fala, se eu não me engano, foi uma fala do senhor em uma solenidade nossa, que durante a solenidade, né, falou o seguinte: se a instituição da Polícia Militar, eu que tenho empresa, né, fosse uma instituição de lucrativa, a gente estaria dando muito lucro nesse momento, porque por ter diminuído o índice, né, de criminalidade, então assim, a sensação de segurança bem maior pro município, né, e para a região. Então isso não vou fazer aqui publicidade do período que eu comandei, mas nós conseguimos reduzir muitos índices. 100% dos bandidos famosos que existiam aqui até 2021 foram presos ou entraram em confrontos e foram mortos ou foram embora. Os bandidos famosinhos da área, sim, todos caíram. Então, isso ajuda muito. E a gente tentou muito enaltecer a figura do policial. Porque na gestão, um dos cursos que eu fiz superiores é a administração. Na administração, você tem, a grosso modo, 3 focos de gestão. Você tem a gestão orientada para resultado, é aquela que você vai botar a faca no pescoço do subordinado, eu quero resultado. E aí você desgasta muito, né? Modo antigo, pode dizer. Antigamente é muito isso, né? Lá nas estruturas de quando começou a gestão empresarial do Ford e outros. Você tem a gestão orientada para processo, que é focada ali em métodos e tal. E você tem a gestão orientada para pessoas. Durante a minha carreira toda, a minha gestão foi orientada para pessoas. Ou seja, é valorizar o indivíduo. Tratar bem o subordinado, não interessa qual é a graduação, se o coronel, o tenente-coronel, o major, o soldado, ou até o civil que trabalha dentro do batalhão, mas tratar todo mundo com respeito, com dignidade e educadamente.
valorizando, incentivando, e isso sempre foi muito produtivo. E porque você não tem diferença. como abrir mão das outras duas gestões, né? Você vai focar no RH, mas pensando nos processos, pensando nos resultados, mas o foco principal é cuidar das pessoas, para que depois você tenha um indivíduo que vai estar lá na ponta trabalhando e vai estar trabalhando motivado. Exatamente. Né? Se essa pessoa não tiver motivado, nada acontece. É igual gente que tem empresa, que trabalha em linha de frente com comércio. Se os meus colaboradores lá não tiverem bem cuidados, eles não vão tratar bem o cliente. Então, assim, o que eu passar para eles vão estar passando para o cliente e aquilo ali vai trazer um prejuízo para a empresa. Então, assim, é muito, além de ser uma obrigação, é muito lucrativo você cuidar dos seus colaboradores, você cuidar de perto ali. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas em si. Saber que ali, às vezes, você tem uma pessoa que está passando por um problema conjugal, está passando por um problema financeiro, está passando por um problema de saúde. Então, saber, vem cá, qual é o problema desse indivíduo? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ajudar? Quando eu cheguei no batalhão, por exemplo, tinha pessoas que estavam já na marca do pênalti para ser demitido. Por que essa pessoa vai ser demitida? Aí, por causa de uma situação administrativa e tal. É corrupto? Não. É bandido? Não. É usuário de droga, viciado? Não. Peraí, vamos ajudar esse cara. Aí vai, corre daqui, corre dali, vamos pelo menos trabalhar numa pena alternativa para ele continuar na polícia. E graças a Deus continuou, foi promovido, está hoje fazendo curso de sargento, um desses exemplos, né? E para a gente é uma satisfação saber que pôde interferir na vida de uma pessoa. E nisso, graças a Deus, né? Ao longo da minha carreira, eu sempre tentei, desde a fase de tenente até coronel, como que eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor. E isso levou a resultados, tanto dentro da polícia, como resultados externos. Você olhar para um indivíduo e falar, aquela pessoa eu ajudei, nunca vou cobrar. Sim. Eu te ajudei, eu quero... Não, negativo, mas a satisfação pessoal. Saber que você pôde colaborar com uma pessoa de bem, com um cidadão e fazer com que ele tenha dignidade. Eu falo muito que, tipo, o cara entrando na polícia, os civis que estão se preparando, ele vai ter ali uma mudança de vida e vai também melhorar a vida. E o senhor que está no comando, né, que está no cargo de liderança dentro da corporação, isso é muito importante também, o senhor ter essa noção de melhorar a vida daquela pessoa que chegou ali como subordinado do senhor. E existe, né, o senhor sabe, é até bom a gente conversar sobre isso, essa diferença entre o praça e o oficial. Então, ou seja, o oficial, na chegada do oficial, o praça tá com medo e tem aquela velha de que, o oficial que chegou, ele vai chegar querendo mandar no praça e de uma forma até às vezes irregular. Então, como que o senhor carregou isso durante sua carreira? E eu vi também, eu quero que o senhor comente um pouco que essa carreira de oficial, né, ela, positivamente falando, para quem for prestar concurso, para praça existe um tipo de salário e para oficial já entra com salário maior, que ele já entra no cargo de liderança. E também tem a parte que o senhor fica viajando, né? Um pouco em São Mateus, um pouco em outra cidade, é mandado para outro canto. Como que funciona isso? A questão salarial, obviamente, acaba sendo bem melhor, né? Que depois de 3 anos de curso, o indivíduo já vai ganhar como tenente, depois tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então, a faixa salarial é sempre um pouco mais vantajosa. Mas tem os poréns, né? Por exemplo, o soldado, ele formou, ele vai ficar na cidade onde ele conseguir ficar. Formou, ele é de São Mateus, quer ficar em São Mateus. Pronto. Ele vai ficando por aqui, no máximo vai aqui para um município vizinho, depois volta. Diferente do oficial. O oficial, o sujeito vai trabalhar em São Mateus, daqui a pouco surgiu uma necessidade, vai para Cachoeiro do Itapemirim. Ou... vai lá para o lado de Domingos Martins, Pedra Azul, Venda Nova, daqui a pouco tá no norte do estado de novo, tá lá no sul, tá na capital. E não adianta. Tem que fazer. Mandou, você tem que ir. Não tem conversa. Eu preciso de você. A minha vinda para cá, por exemplo, eu iria comandar o batalhão de Colatina. Na última hora, o comando geral me ligou e falou, eu preciso de você em São Mateus. O comandante está lá, está saindo, teve uma situação particular e tal. O comando lá está vago, eu preciso que você vá comandar São Mateus. Então, eis-me aqui. Sim, senhor. E graças a Deus foi um período muito exitoso que a gente
teve resultados muito bons e teve também a satisfação, né? Deu como garoto, nascido e criado aqui na região, morei dos 12 até quase os 20 anos aqui em São Mateus, estudei na escola estadual aqui, né? Ceciliana Abel de Almeida, aquela base foi a base para eu conseguir ter um bom resultado no vestibular e entrar no curso de formação de oficiais. E tudo isso favoreceu, tudo isso foi sendo direcionado, Deus colocou a mão ali, abençoou, e eu consegui ainda com 52 anos estar aposentado como coronel da PM, e a gente sabe que muito esforço, né, principalmente, né, a gente que busca a Deus desde nascido e criado, sabendo que Deus foi tocando as coisas e fez com que finalizasse dessa forma. Que bacana, bacana. Parabéns, coronel. E aí, o senhor já imaginava voltar para São Mateus quando o senhor terminasse a carreira? Nunca. Na realidade, eu imaginava que ia ficar na Grande Vitória a vida toda, né? Certo. Lá eu exerci diversas funções. Eu trabalhei como CPU, que é supervisor de área, aquele comando policiamento lá na região de Cariacica, Viana e outros locais. Trabalhei um bom tempo no GAO, fui um dos fundadores do GAO, que depois virou Força Tática, né? Dos primeiros bacana. Que teve, eu fiz parte, e foi uma experiência muito bacana também. Depois trabalhei no centro de formação, dando treinamento para alunos que entravam tanto para curso de praça como para curso de oficiais. Durante esse período aí, uma coisa que eu não sabia, que eu era bom de tiro, acabei até participando de algumas competições. Então, representei a Polícia Militar em competições com outras instituições. E foi um período muito, muito interessante, de um aprendizado muito bom. E a polícia te leva a querer um aperfeiçoamento. Durante esse período, fui fazendo outros cursos superiores, além do curso de oficial, administração, direito, algumas pós-graduações, que tudo isso contribui para que a gente amplie o leque de conhecimento e dê um resultado melhor para a sociedade ali no comando de onde está. Fiquei 7 anos na segurança, como chefe de segurança do governo do estado, governador, vice-governador. Depois voltei para o centro de formação, depois vim para o interior aqui, trabalhei no batalhão de Nova Venécia, batalhão de Barra de São Francisco, por último, batalhão aqui de São Mateus, depois controladoria, onde eu finalizei a carreira. E a controladoria fica no QCG? Fica lá no quartel do Comando Geral, lá em Vitória. Bacana, bacana. Massa. Galera, ó, quem tiver perguntas, vai mandando aí pra gente, beleza? Já vai anotando aí pra gente perguntar aqui no finalzinho da live. Coronel, dando sequência, conta pra gente uma história que o senhor tem aí dentro da corporação, que o senhor não esquece, que você quer compartilhar aí com a turma. Primeiro, minha esposa, toda vez que a gente está em algum evento familiar, às vezes com amigos, né, ela comenta da situação que mais me abalou. Que acho que qualquer um que tem um pouquinho de sensibilidade, né, minimamente falando, se abala muito quando tem criança no meio. E o ser humano é um bicho muito covarde. O animal irracional, né, ele cuida da sua ninhada, da sua prole. O ser humano é capaz de coisas que o animal não tem condição de fazer. E eu lembro de uma situação onde nós pegamos um indivíduo que ele havia se juntado com outros 3 bandidos, né, e ficaram 4 dias abusando de uma criança de 2 anos. Tá louco. E essa criança, no final, acabou vindo a óbito, né? E um dos abusadores era o pai. Tá louco. Com a participação indireta da mãe, que ficou observando durante os 4 dias até que a criança veio a falecer. E, assim, é uma coisa que é impossível você não ficar abalado. Durante a carreira, eu já tive várias situações bem caóticas, né? Rebeliões em presídio, por exemplo. Rebelião em presídio, teve várias e várias, que a minha guarnição que estava de serviço no dia, aí o presídio em Viana, até hoje tem vários, né? E não tinha a polícia penal, a gente que tinha que fazer o controle. Às vezes o BME, quando não tinha BME, era a gente mesmo. E você entrar num presídio com 1.000 homens e você com 15 militares para controlar aquilo, então só Deus mesmo. E graças a Deus, todas as vezes que a gente entrou, que foram algumas
uma quantidade razoável, a gente teve êxito. De daqui a pouco tá a rebelião controlada, as vítimas seguras, às vezes um ou outro bandido lesionado, mas fazia parte, né? Hoje a gente não tem aquele protecionismo que se tinha uma época atrás. O próprio comandante-geral, né, fala, entre o policial e o bandido, vai o bandido. O policial tem que preservar a sua vida. Então a gente sempre teve esse foco também. Não, eu vou entrar para uma situação, quer seja uma rebelião, algumas situações de ocorrência com refém que eu estive no comando direto, que também foram exitosas, onde no final a gente conseguiu preservar a vida dos reféns, conseguiu preservar a vida dos policiais e até a vida do meliante, que no final, nos casos lá, eles se entregaram e saíram ilesos, foram entregues à Polícia Civil. Então, foram muitas ocorrências. Na Grande Vitória, principalmente no final dos anos 90, era muito comum você encontrar ocorrência de chacinas. Já teve situação lá de domingo de manhã, eu estar assumindo o serviço, falar, tenente, o negócio azedou. Falei, o que foi? Vai lá para ver. Aí chegava lá 5 menores de idade, 14, 15 anos, amarrados e executados numa mesma ocorrência. Ou ocorrência de o bandido colocar pessoas amarradas na linha do trem e daqui a pouco o trem vem e faz aquela lenha, né? E dentre outras, né? Já teve situação de a gente estar lanchando no meio da madrugada, daqui a pouco lá em Cariacica, na região de Flechal, Porto Santana, e houve disparos, vai no local, chega lá 4 pessoas alvejadas lá, ainda conversando, mas acabaram todas 4 vindo a óbito. Então tudo isso faz parte de um contexto que o policial vive no dia a dia. No meu caso foi o período de tenente, até capitão, mas muitos passam 30 e poucos anos vivenciando isso o tempo todo. Naturalmente. E isso, alguns acham que não, mas isso vai abalar a cabeça do indivíduo. Vai levar a problemas psicológicos que, se não for bem cuidado, pode trazer danos irreparáveis. Então a gente tem que ter essa consciência também, né? Então, a carreira do policial, quer seja que ele entre como praça, quer ele entre como oficial, mas vai ser uma carreira onde vai ter muito desgaste. Principalmente o desgaste psicológico, por causa dessas questões sociais todas que a gente vê que são bem danosas. Bacana. O senhor passou um tempo também na cavalaria? Não, cavalaria não. Tinha uma foto sua com um cavalo lá, só vendo mesmo. Foi só uma premiação que eles me deram lá. Sim, show de bola. E fala pra gente, só para desmistificar, para quem não conhece ainda, essa questão de setores. A galera pergunta muito, Força Tática, GAO, BME, como que faz para entrar? A Polícia Militar, eu até brinco com algumas pessoas, não tem como você não se adaptar. Por quê? Se você é uma pessoa que gosta de cavalos, vai ter ali um regimento de polícia montada para você estar trabalhando ali, montado, cuidar de cavalos e outro. Gosta de cachorro, vai ter os K9 de batalhão, vai ter o canil da PMS. Se você gosta de meio ambiente, dentro da própria Polícia Militar, tem gente que acha que é outra instituição, né? E não é. Na realidade, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ele pertence à Polícia Militar do Espírito Santo. Como você pode estar aqui hoje, daqui a pouco alguém te transfere para lá e você vai trabalhar mexendo com a parte de meio ambiente. Então, tem essa ramificação, tem dentro da própria estrutura do batalhão, você vai ter o policial que vai estar trabalhando na rádio patrulha, ali atendendo a ocorrência, desde a ocorrência de perturbação de sossego, som alto, até ocorrências de maior gravidade que envolvem violência. E você vai ter também dentro da estrutura da Polícia Militar o serviço interativo. Hoje, por exemplo, você tem nos quilômetros aquelas viaturas da patrulha rural que está ali para estar visitando a comunidade, está recebendo as denúncias, está encaminhando para o setor operacional de investigação. Está um indivíduo cometendo furto, cometendo roubo e tal, para ir atrás dos bandidos. Você tem a vida administrativa do batalhão, que alguns acham assim, é mais mole. Não é. Tanto que aqui no 13º Batalhão, por exemplo, é uma luta para conseguir alguém que consiga, né, queira ser voluntário para a rotina administrativa, porque é muito puxada. Então,
existe um enxugamento da máquina administrativa da Polícia Militar, que é necessário porque a Polícia Militar tem uma carência efetiva, né? E aí acaba que quem trabalha na administração acaba trabalhando por 2 ou 3. E esse indivíduo tem que, né, trabalhar de segunda a sexta. Eu falo muito, é bom tocar nesse assunto, porque quem quer entrar na carreira policial, e eu falo muito sobre, coronel, mudança de vida, né? Porque a pessoa, ela sai do ensino médio, às vezes não tem condição de fazer uma faculdade para ter uma profissão melhor, e ele fazendo concurso público, ele já dá um trampolim. Ele consegue um salário ali melhor do que muita profissão que tem aí por fora. E nisso, talvez o cara tenha medo de estar na rua ali ativamente, né? Existem vários setores dentro da polícia. P1, P2, P3, P4, que é o quê? É a coordenação interna do batalhão. Então, existe uma administração ali, existe uma vaga de armeiro, o cara que fica lá liberando as armas para as viaturas, e ele não sai do batalhão. Então, ou seja, vários setores ali para você fazer um concurso, mudar de vida. Se você achar que não quer ir para o operacional, você vai para o interno. Mas claro que todo mundo no início quer estar no operacional, na linha de frente. Na realidade, quando você forma, né? Quem não tiver assim tem algum problema. Quando você forma, você quer prender bandido. Você quer estar na rua, quer subir morro, né? Quer estar dando tiro, entre aspas, né? Quando você é novo, ainda tem aquela certa imaturidade ainda. Depois, com o passar do tempo, você vai vendo que é uma questão social mais complexa, né? Não é tão assim, essa coisa você de filme. Você vai resolver tudo. Né? Então, é uma problemática muito mais complicada. Mas dentro da instituição, você tem forma de trabalhar de várias formas diferentes ali, várias maneiras, vários veios de como trabalhar dentro da instituição, que você se adeque mais. Tem pessoas hoje que trabalham no setor de inteligência da Polícia Militar, que é o setor de investigação, né? Nossos espiões. Isso aí. E entraram lá e aposentaram naquela carreira porque descobriram que era algo que fazia muito bem feito e trazia muito resultado para o batalhão. Então, às vezes o indivíduo 30 anos não sabe. Sem colocar farda. Ele não sabe, mas às vezes ele tem um know-how ali, uma característica particular dele que vai levar ele a exercer uma função bem feita na área administrativa, na área de investigação, ou às vezes no meio ambiente, ou numa força tática, num BME, numa atividade dessa. Tem pessoal, às vezes, vai para trabalhar na aeronave, né? Que gosta daquela coisa de estar... alguns vão pilotar, né? Os oficiais, outros vão trabalhar como tripulante, vão estar indo para determinadas missões mais complexas. Bacana. Então, é a característica de cada um. E aí o sujeito tem como pegar uma carreira dessa dentro de determinado ramo, dentro da própria Polícia Militar, e ali ele vai crescendo. Ele entra ali como soldado, daqui a pouco ele está no próprio setor administrativo, se torna primordial e vai crescendo ali dentro. Exatamente. Tem pessoas que entraram, por exemplo, na P1, que é o setor administrativo que cuida de recursos humanos da PM, ele está no batalhão lá e foi de soldado a capitão lá dentro. Pronto. E o comandante não abre mão daquele sujeito por nada, porque tem uma capacitação, uma eficiência, né, muito maior do que ficar trocando e colocando. E ele, às vezes, ele gosta também daquilo, de lidar com a parte de RH. Tem local para todo mundo. E nesse contexto social, você pega pessoas que entraram para a polícia e a polícia vai motivando. Daqui a pouco, para eu ser promovido, eu tenho que ter curso superior. Aí faz uma faculdade, alguma coisa. Já ganha ponto. Já está ganhando ponto e está crescendo como pessoa. Está crescendo como ser humano. Lá na frente ele aposenta, ele vira um advogado, fez faculdade de Direito, ou vai para outra coisa, ou vira empresário, né? Profetiza. Vira empresário, descobre que, eu gosto da área. No meu tempo vago eu posso fazer mais coisas. E na sua hora de folga, desde que não seja nada que afronte a legislação, você faz o que você quiser. Exatamente. Okay? Tem as limitações legais, mas dentro daquilo você pode fazer. A polícia não proíbe, né? O sujeito ele quer dar aula. Tem a legislação que permite. Quer exercer comércio de alguma coisa, desde que não seja
o sócio administrador, a legislação Pode permite ser até que ele seja sócio. Pode ser sócio até cotista, acionista e acionista, outras sim. modalidades mais. Ele pode ter total a empresa e pode ter um gerente administrador dentro da legislação, pronto. Então, assim, e aí ele vai crescendo, né? Vai crescendo. Ele vai crescendo profissionalmente. A gente não recomenda, né? Porque a atividade policial já é bem cansativa. Mas se o sujeito tem condição orgânica de, na hora de folga, estar fazendo outra coisa, eu não recrimino, não. Não recrimino. Agora, tem que saber que vai ter ele tem esposa e filhos que daqui a pouco estarão sendo penalizados por esse excesso de carga. De atividade. Aí já é uma coisa para se pensar melhor. Né? Quando for constituir família, se pensar, eu ainda estou solteiro, quase. Você pode fazer o que quiser tempo, ainda, né? Namorando ainda dá tempo. Tranquilo. Tem algumas perguntas aqui. Mas essa situação é massa. Dentro do nosso curso Mentor da Disciplina, a gente tem muitas alunas mulheres. Então, ou seja, outro ser privilegiado dentro da corporação é as mulheres, por ter menos mulheres, né, Coronel? Aqui, por exemplo, na característica do 13º Batalhão, aqui em São Mateus, o percentual de mulheres é menor do que outros batalhões. Eu não sei por que cargas d'água, né? Aqui é Minas mesmo. Tem algumas características locais que influenciam muito. Não tem nada a ver com essa questão das mulheres, mas uma característica local daqui do norte do estado tem muito mais enfrentamento à guarnição do que outros locais do próprio estado do Espírito Santo. Aí vamos voltar para o assunto que você tocou aqui das mulheres. Hoje, por exemplo, a gente tem uma carência de mulher em alguns setores dentro do próprio batalhão que precisa ser suprido. E aí é uma necessidade. Tem gente que recrimina, né? Eu, por exemplo, no passado eu ficava muito assim, tinha que proibir mulher dentro da instituição porque atrapalha nisso e naquilo. Mas em determinadas coisas é primordial. Se estamos eu e você atuando no meio da madrugada, aí apareceu uma mulher que precisa ser revistada, tem que ter uma policial feminino para ir lá. Em último caso, não tem jeito, mas o ideal é que tenha uma mulher ali para ir lá revistar, fazer abordagem e tal. Em algumas atividades, como serviço de inteligência, força tática, eu preciso do efetivo feminino ali. Porque a menina, às vezes, ela pensa assim, vou fazer o concurso, vou entrar na Polícia Militar e vou trabalhar na área administrativa. Tem mulheres que pensaram nisso chegaram a descobrir que era melhor lá na rua enfrentando bandido, colocar esse termo genericamente, né, do que na área administrativa, se sentiram mais realizadas. Exatamente. E eu falo que as mulheres são privilegiadas por ser a minoria dentro da corporação, principalmente aqui no 13º, e aí como ela é a minoria, falta uma mulher em todo setor. No GAO, que é 4 na barca, precisa de uma mulher para fazer a vistoria com mais precisão quando tiver mulher nas ações, né? No trânsito, seria bacana tem que ter uma mulher na P2. Então, assim, ela consegue até, mais do que os homens, escolher o lugar que ela quer trabalhar. E mulher tem uma característica que é diferente de nós, né? Minha esposa, por exemplo, eu brinco muito com ela que a gente às vezes está assistindo uma série no stream qualquer e ela está aqui assistindo a série, está às vezes fazendo alguma coisa no celular e está preocupada com alguma coisa da casa, tudo ao mesmo tempo. E nós não, atenção, né? Não é só a série ou só o celular? Ali, né? Ou eu estou prestando atenção naquilo, né? Ou o trem vai bugar, como diz os adolescentes. Então, e a mulher, ela tem essa característica. Ela tem essa amplitude de ação que acaba deixando a gente para trás. A gente é melhor em algumas coisas, mas elas têm suas características que botam a gente para trás mesmo. Uma pergunta aqui que a gente já tem aqui, algumas perguntas. Vamos lá. Essa bacana, a gente comentou antes da live. O que o senhor acha do colégio militar no município? A gente até comentou antes. Há uns meses atrás, antes de eu sair daqui do comando do batalhão, eu levei o vereador Branco lá em Teixeira de Freitas, que é o local mais próximo de São Mateus que tem colégio militar. O primeiro colégio militar do estado foi em Montanha e eu fui um dos que fomentou o início dele lá, ajudei na questão estrutural administrativa e ajudamos a prefeita, que hoje é prefeita lá novamente, prefeita Iraci, a colocar o colégio para funcionar. E quando abriu foi um sucesso. Infelizmente,
a esquerda entrou lá e deixou meio que afundar, e hoje a prefeita Iracy está tentando reerguer o colégio militar lá em Montanha. Mas nessa visita que nós fizemos a Teixeira de Freitas, nós mostramos lá para o vereador Branco o êxito do colégio militar, da escola cívico-militar. No Brasil, as melhores notas na avaliação das escolas públicas, junto com as escolas privadas, as escolas cívicos-militares estão nesse bolo aí das melhores notas. Uma época atrás, a estatística que eu memorizei, que dos mais de 200 colégios públicos da Bahia, entre os 20 melhores estão os colégios militares. Bacana, né? Então, e o mesmo professor. Olha só que interessante. O mesmo professor que dá aula no colégio público lá, quando ele é militarizado, ele continua, não muda o professor. O aluno é o mesmo que já tinha antes. O material pedagógico é o mesmo. Só entra o que? A disciplina militar. Hierarquia. Então, eles pegam ali o aluno, o professor, a estrutura física, o material pedagógico, continua com tudo, só insere o respeito ali às professoras, à educação, o uniforme, e isso dá uma guinada, porque o garoto que estava ali, às vezes, sendo indisciplinado na escola, sendo indisciplinado em casa, ele aprende a ter disciplina, e às vezes o próprio pai vai lá na escola para agradecer, meu filho mudou. Mudou o comportamento. Meu filho mudou o comportamento. Um exemplo lá que eu lembro que foi citado era de uma aluna que ela, em um ano, ela cortou o professor com estilete, dada a agressividade que ela tinha normal dentro da escola. A escola foi militarizada. No ano seguinte, ela era a mais bem colocada na turma, porque o comportamento dela mudou de tal forma que, além da nota dela melhorar, ela também teve um avanço muito significativo na questão comportamental. E no colégio militar, as duas coisas contam. O comportamento conta. Eu tenho uma nota boa, junto com uma nota boa de comportamento, disciplina. Aí o aluno entra ali, ele vai sendo promovido. Ele entra como soldado, daqui a pouco ele é aluno cabo, aluno sargento, e vai subindo. Essa aluna, ela era a superior de todo mundo dentro da escola, porque o comportamento dela mudou de tal forma que ela se tornou a primeira colocada e passou a ter um comportamento exemplar. Não só na escola, como na família também, que ia lá agradecer, porque não sabia qual rumo que aquela menina ia tomar. Bacana. E os colégios militares, a exemplo da Bahia, são em comunidades muito carentes. Eles pegam escolas, vamos botar aqui, pegariam uma escola aqui do Vila Nova, hipoteticamente falando, se Sim, pegar Vila o modelo Nova, lá, SEAC. E transformaria aquela escola que já existe numa escola cívico-militar. O aluno continuava lá, a não ser que o pai não queira, né? Porque tem regras. Meu filho é cabeludo, não vai cortar cabelo. Então tem que arrumar outra escola para ele. Minha filha usa piercing e não pode na escola cívico-militar. Arruma outra escola para ela. Bota alguém que queira abrir mão dessas questões estéticas, né? Então, essas questões aí vão fazendo com que haja realmente uma mudança. E essa mudança é significativa para a escola, é significativa para a sociedade local, porque aquela pessoa ali que sabe-se lá qual seria o futuro dela, ela passa a vislumbrar um futuro diferente. Porque quando termina ali o terceiro ano do ensino médio, o aluno das escolas cívico-militares, o resultado é muito significativo. Vestibular, as notas de vestibulares são muito altas, as notas de Enem são muito altas, as notas de concurso são muito altas, então tem uma mudança da vida ali daquela pessoa da comunidade carente que a escola cívico-militar leva e que outras instituições não teriam condição. Que bacana. Então, assim, faz toda a diferença, é o que a gente estava falando antes da live, a gente estava falando sobre isso, né? E tem também essa questão de disciplina e a questão emocional, né? Que é aquele amor pela pátria ali. Então, assim, a criança cresce naquela disciplina, cresce tendo respeito ali pelo comportamento que a escola exige, e em casa ele vai tendo um respeito maior pela família e a chance dele ter um futuro promissor é muito maior. É uma questão muito discutida. No estado, lato sensu falando, né, onde hoje se discute muito
extrema direita, extrema esquerda, colégio militar, fica ali num limbo, né? Porque ao mesmo tempo que os professores eles ficam preocupados, não, a rotina militar vai criar um ser humano anômalo. Ao mesmo tempo sabe que o modelo que tem em alguns locais não está funcionando. E aquele ali é um modelo que é testado e aprovado no Brasil inteiro. Exatamente. Uma das outras perguntas aqui para concurso de oficial é necessário superior ou ensino médio, né? Até hoje ainda é ensino médio. Terminou o ensino médio, vai para o curso de oficiais e ao final dos 3 anos do curso de oficiais, ali já é um curso superior também. Né? É um bacharelado na área de ciência de segurança pública. Então o indivíduo sai dali com o nível superior. Existe uma predisposição do Estado em exigir nível superior, mas até hoje ainda é só nível de ensino médio. Tanto para entrar, para fazer o curso como praça, como para oficial. Bacana. Aí já sai com nível superior, né? De lá. Já, até no curso soldado agora também, né? O curso soldado agora também já sai com tecnólogo. O indivíduo sai dali com o pública. diploma de nível superior, que é o tecnólogo na área de segurança pública. Bacana. E eu ouvi também dizer que o curso superior de oficial, você faz mais algumas matérias e consegue pegar um diploma para o curso de Direito. Eu, por exemplo, fiz Direito. Eu fiz Direito. Eu terminei o curso de formação de oficiais, depois fiz de administração, depois fui fazer Direito. Aí as faculdades aproveitam, né? Porque grande parte do currículo do curso de formação de oficiais tem temas de Direito. Então, quando você entra numa faculdade lá, que a administração da faculdade, olha, você fez uma carga horária X de direito penal, direito administrativo, direito constitucional e outras disciplinas, aquilo é aproveitado. Eu, por exemplo, entrei direto no 4º período de direito, entendi. Eu pulei 3, né? Então, eu fiz do 4º até a finalização no 10º ali. Show de bola. Outra pergunta aqui é se tem previsão para o concurso de oficial ou só para soldado? Até onde eu estava na ativa, uma palavra do comandante-geral, né, Coronel Caos, é de que iria implementar uma rotina de ingresso. Como está tendo para soldado, ele iria implementar para oficial também. Então, a predisposição dele é de que vá completando, até mesmo porque tem um quadro super defasado, né, então, de oficiais. Sempre. Hoje, por exemplo, aqui na área do batalhão de São Mateus, se eu não estou enganado, tem um capitão só. Um capitão para 3 companhias. Para 3 companhias e para 6 vagas. Então, uma pessoa, faltando outros 4 ou 5, que ali deveria ser completado. Então, existe uma necessidade de curso de oficiais. Palavra do comandante-geral, tendo autorização do governo e implementar uma rotina de todo ano ter ali 30, 40 vagas para curso de formação de oficiais. Para quem não sabe, né, tá tendo agora um curso de formação que aspirante Emerson tá lá, né, que é sobrinho do coronel aqui, que era cabo de polícia, agora já é aspirante 1, né, no caso. Graças a Deus, tá no primeiro, aspirante 1. Tá no primeiro ano, né, do curso de formação de oficiais. E se Deus quiser, daqui a 2, 3 anos, tá voltando para cá para trabalhar como aspirante e tenente. Com fé em Deus. E aí o que acontece? Tem uma turma em andamento, tanto de aspirante, tem uma turma que forma agora em novembro para soldado, né? Então serão aí, se eu não me engano, mais 1.000 soldados na rua. E foi chamado, já convocado aí a 3ª turma. Ou seja, outra coisa que eu falo que vale a pena fazer o concurso público de carreiras policiais, principalmente da Polícia Militar. O cara eram 1.000 vagas, aí chamaram mais 1.000, que é o que estão formando agora em novembro, então 2.000. E agora o governador, né, foi caridoso aí e chamou a 3ª turma, ou seja, quem não tinha esperança de entrar mais, o cara foi chamado. Aí, como Deus é bom, e quem fez a sua parte e acreditou no finalzinho lá, ou seja, tá na 3ª turma, vai ser chamado agora para entrar. E não é a primeira vez que faz isso, né? O governo do estado, o próprio governador Casagrande, ele fez isso inclusive para oficiais no passado, né? Aproveitou-se o cadastro de reserva de um concurso de soldados e foi chamando mais turmas, como fez também no passado para oficiais. Aproveitou, chamou 2, 3 turmas, além daquela que passou ali nas primeiras vagas, vai chamando. É uma possibilidade que a legislação permite e que os governadores têm que aproveitar mesmo, porque a carência de efetivo é muito grande. Se não tiver policiamento, a Polícia Militar tem uma característica que outras instituições não têm.
Você vai ter a única instituição que tem 24 horas, os 7 dias na semana, em qualquer lugar do estado, é a Polícia Militar. Você não vai ter outras instituições. Você não tem policial civil, você não tem policial rodoviário, policial federal. Agora, a Polícia Militar, hoje, né, tem a necessidade de manter esse padrão de em todos os 78 municípios tem um policial militar de plantão ali 24 horas por dia. Exatamente. E aí tá autorizado, né, mais 1.000 vagas para carreiras de Polícia Militar, e essas 1.000 vagas podem dobrar, né, para cadastro de reserva, então, ou seja, já se preparei para o concurso. Às vezes o indivíduo passou ali, né? São 1.000 vagas, ele passou em 1.100, a chance vai que o governo chama mais 300, mais 1.000. A chance é grande, né? Com certeza. Tem que manter o condicionamento físico, a gente sempre fala disso, né? Porque a pessoa fica ali, eu passei. Tem gente que comete a insanidade de começar a treinar depois que passa. E não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. E o índice de reprovação é grande no teste físico. Muito então, grande. Ou seja, você começou a estudar, passar, você tem que começar paralelo a treinar. Sim. A mulher, para passar na bendita da barra fixa, ela tem que fazer pelo menos 1 ou 2. É um esforço muito grande. Muito grande. Que ela só vai conseguir com meses, talvez até mais de 1 ano de treinamento para conseguir fazer o mínimo para passar. Barra. Né? O homem também, às vezes, tem dificuldade em outras provas, tem que começar a treinar. E depois que começou, não perder o ritmo. Às vezes ele não passou naquela primeira turma, o governo vai chamar uma outra. Mantém a rotina. Ele tem que ter né? apto. Mantém a rotina. Coronel, fala pra gente aí, outra pergunta aqui. Salário do aspirante, salário do tenente, do capitão, como é que é esse negócio aí? Rapaz, aí teria que olhar no velho bom mais Google, ou né? menos, Tem que olhar no velho bom Google. Hoje o salário líquido, eu chuto, não tenho certeza não. O salário líquido de um tenente está em torno de uns 10 mil. O capitão vai botar ali uns 3 mil a mais. E vai subindo assim, né? Major, até tenente-coronel e coronel. Coronel está ficando ali no teto constitucional, que é o do governo do estado, né? Bacana. Aí, ó, tá vendo? Entrou aspirante, vai ganhar igual governador. Hoje o estado o Espírito Santo está muito bom nesse aspecto para oficial. Porque a defasagem de oficiais está tão grande que o sujeito forma hoje, daqui 1 ano ele é tenente, daí é mais 1 ano, segundo tenente, ele é primeiro tenente, daí 2 anos já é capitão. Massa, porque antes, quando eu formei em 96, a gente tinha que esperar ali mais de 10 anos para chegar a capitão. Hoje não, hoje o cara formou hoje, ele sabe 4, 5 anos depois a vaga de capitão já é garantida, porque tem uma defasagem muito grande. A defasagem é grande. Então, galera, ó, isso aqui é bacana, eu queria muito trazer o senhor como oficial aqui para a gente desmistificar e também entender como que funciona essa profissão. Então, você passa para a parte superior da polícia, né, que você entra como no cargo de liderança ali, já entra como aspirante. Então, assim, já dá um trampolim ali para quem entra como praça e tem uma carreira um pouco mais garantida, né? Porque tem 2 carreiras diferentes. A carreira de praça, você precisa também de saída dos mais antigos, né? Aposentar para você conseguir vaga. Também. E a concorrência é maior. Você vê que a vaga para concurso de polícia de praça é 1.000 vagas. Então a chance de você entrar é maior também. Porém, de oficial é 40 vagas, 30 vagas. Mas você entrou, você vai entrar aspirante, você vai chegar a capitão aí nos seus 5 primeiros anos de polícia e depois garra um pouco, né, ali no capitão. Como é que é isso? Capitão para major, a exemplo dos majores. O probatório é maior, né? Foram promovidos há pouco tempo, foram majores com mais de 20 anos de polícia, né? Então, de capitão a major, às vezes vai ficar mais de 10 anos. Fica uns 10 anos ali como capitão. Mas vale muito a pena. O salário é positivo, a dignidade da carreira é muito positiva. Você ter condição, né, eu nunca imaginava que um dia eu trabalhando como embalador de compra no supermercado, daí alguns anos estaria exercendo função de comandamento dentro da polícia. Bacana, a mão de Deus parabéns. foi muito boa comigo, né? Foi muito boa comigo mesmo. E assim, a carreira policial, não interessa se é oficial ou praça, é uma carreira muito digna. Você tem uma autoridade que o Estado te dá,
né, um porte de arma, condição de atuar em qualquer momento, porque policial é policial 24 horas. Até de férias ele continua sendo policial. Exatamente. Não tem essa coisa de, não, eu tô de folga. Eu aposentado ainda continuo sendo policial. Sim. Porque não adianta, se tiver um fato ocorrendo ali, você vai ter que precisar agir. de uma intervenção imediata, eu vou ter que, às vezes, tomar determinadas medidas por eu ter a carreira de policial. E, independente da questão salarial, tem uma questão da dignidade da pessoa também, de falar, eu sou um policial militar. Sim, 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 com certeza. E é diferente, né? Isso é muito honroso e também é uma carreira que para a família é um orgulho danado, né? Toda família de policial você pode ter certeza. Todo mundo aí com certeza fala, eu sou amigo do policial tal, eu sou irmão do policial tal e tal, porque é um orgulho muito grande de uma carreira muito honrosa. A gente consegue, graças a Deus, nessa profissão, ajudar muita gente, muitas famílias, pessoas que estão aí, o último serviço nosso aí relevante, e a gente foi no bairro Vila Nova, eu e o Marcos, né, e o Barcelos, chegamos lá, a mulher estava esfaqueada, e a gente ligou pro SAMU, e o SAMU estava demorando de chegar, e a gente teve que agir ali de imediato, colocar a mulher dentro da viatura e levar para o hospital. É uma coisa ajudar que, a salvar uma sabe, vida, né? Ali. Às vezes a pessoa não sabe, mas o policial, o nível de treinamento é muito complexo. E essa complexidade do treinamento pelo qual nós passamos faz com que você tenha ocorrências mais graves, como uma ocorrência com refém, que você às vezes vai se deparar, vai ter que tomar determinadas medidas, em determinadas situações vai ter que efetuar o disparo letal, né, para preservar a vida de terceiros, até a própria vida, até uma situação de um socorro de emergência, pegar uma pessoa esfaqueada, partos de emergência, né? É verdade. Que às vezes não tem SAMU no local, até chegar o apoio médico, o policial militar que muitas vezes está fazendo parto dentro da viatura. Isso é um leque de informações que o policial tem que ter e que é dado o treinamento a ele, que acaba contribuindo para a sociedade de várias formas. Exatamente. Porque tudo que acontece primeiro liga para a polícia. Tava de serviço segunda-feira à noite, aí o Copom, os meninos mais novos, né, entraram agora, os recrutas, mandou uma ocorrência e falou assim, ei, você tá no setor tal? Eu falei, sim, tem uma fumaça, uma casa pegando fogo do lado de outra casa lá, estão ligando com muita fumaça. Eu falei, já ouviu falar em 193 bombeiro? Cancela isso aí e manda pro bombeiro, meu amigo. E a polícia. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem em tudo é ligar pra polícia. Polícia militar tá aí parece resolver tudo. Faz parte, né? Em alguns locais onde não tem corpo de bombeiro, acaba que o policial que vai ter que tomar as primeiras medidas ali, pelo menos para socorrer as pessoas e, se for o caso, até ajudar a apagar incêndio. PRF mesmo, acidente de trânsito, o primeiro a chegar é a Polícia Militar. O primeiro a ser acionado a Polícia Militar até é uma ocorrência da PRF, então a gente chega primeiro, já controla toda a ação, depois chega a PRF ali para ajudar. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. O tempo do CFA, como que funcionava lá, essa parte de militarismo, essa parte de quanto mais para trás você vai andando, mais rígido era, né? Eu cheguei a dar aula para policiais militares que entraram nos anos 70. Então, a gente pegava militar lá que eu perguntava como é que foi o seu curso. Eu fiquei tantos meses no curso de formação de soldado e foi só bomba, gás, exercício físico, rastejo, mato e aquela coisa toda. Com o passar do tempo, os currículos foram melhorando, foram tirando algumas dessas partes práticas, às vezes até excessivas, e inserindo conteúdos teóricos, né? Próprias sociologia, filosofia e outros que são aplicados dentro do curso, para entender como funciona a sociedade em si. E isso é muito importante. Mas quanto mais para trás vai andando, maior era o rigor, né, dos cursos. Maior era o caráter punitivo, às vezes até com determinados excessos que eram cometidos. E hoje, né, existe uma técnica didática pedagógica muito ampla, né, que fez com que os cursos evoluíssem. Continua sendo rigoroso, continua havendo muita exigência física, psicológica, intelectual, mas, ao mesmo tempo, sabe-se aplicar os limites pedagógicos que têm que ser colocados ali durante os treinamentos.
Mas não adianta eu falar isso e o indivíduo achar assim, então, lá tá, né? Não, tá não. Continua o índice de desistência. Às vezes o sujeito pensa, ele se prepara, faz, entra, chega lá... Vê que não é aquilo que ele... Ele vê que ele não aguenta pressão. E esse indivíduo que não aguenta pressão, não adianta também insistir de continuar na polícia, porque se ele não sai já na parte de concurso, lá na frente pode ser que isso traga prejuízo para ele ou para terceiro. Comando, sobre uma pergunta interessante aqui, aí ver se o senhor consegue nos ajudar nessa. Mesmo entrando mais uma turma, né, que é a terceira turma, depois de novembro, que foi chamado, ainda vai ter um concurso, sendo que Renato Casagrande. A gente sabe que o Renato Casagrande gosta dessa parte de concurso público, né? Ele tem um índice maior de trazer concurso público para a gente. E como que o senhor acha que vai se comportar a partir do ano que vem, já que ele anunciou que teria mais 1.000 vagas, porém ele chamou a terceira turma do cadastro de reserva? A defasagem efetiva da polícia é muito grande, né? A defasagem da polícia é muito grande. Eu acredito que o cadastro de reserva ele vai chamar, e independente disso ele deve lançar um novo concurso, por diversas questões, né? Questões políticas e também a necessidade de gente. Então, como ele fez, o último ano dele de governo em 2013 para 2014, ele fez o concurso para 3.000 e poucas pessoas, mesmo sendo o último ano dele. Então eu acredito que isso vai acontecer, eu acredito que vai ter um outro concurso, que ele também costuma honrar a própria palavra, né? Se ele fala, ele vai lá e obedece a própria bacana. ordem. Show, tá respondido. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sobre outros concursos públicos, igual Polícia Civil, Polícia Militar, você tem alguma informação sobre questão de quando vai ser chamado, algo assim? Não. Na realidade, eu não estou acompanhando, não. Interessante é que a gente sabe, né, que penúltimo e último ano de mandato dos governadores, eles costumam abrir concurso. Tanto no âmbito estadual como no âmbito federal costuma ter bastante concurso. Então, aqueles que estão, né? Você está falando aqui de papo de polícia, alguns que são os concurseiros, estão começando agora ou que já estão há algum tempo, saber que esse ano de 2025 para 2026 deve ser o ano para o indivíduo estudar mesmo e tentar. E aproveitar. Porque depois que muda governo federal, governo estadual, a coisa dá uma travada. Massa. Então, tentar agora 2025, a chance tentar agora. 2026, se esforçar ao máximo, meses, criar uma disciplina pessoal, não, eu vou separar aqui tanto tempo por dia, vou largar tudo, largar a rede social, largar tudo e vou me dedicar ao meu concurso. Se fizer isso, vai conseguir chegar lá. Agora, se achar que vai cair, né, no colo dele de qualquer jeito, não vai. Não acontece. Eu falo muito, coronel, que essa é uma oportunidade muito grande do cara já testar. Não tem assim, por exemplo, na época do senhor, na minha época, a gente não sabia quando que ia ter concurso, não era tão anunciado assim, né? Principalmente na época do senhor, na minha também não era tanto, há 11 anos atrás. Hoje não. O cara já tem certeza que terá mais de 3.000 vagas aí para ele prestar um concurso público. Então vale a pena ele abdicar de tudo, estudar, e daqui 6 meses, 1 ano, ele já vai saber se ele passou ou não. Exatamente. Porque, igual o senhor falou, vai mudar o governo e a gente não sabe o que está no coração do próximo governador, se ele vai gostar de concurso público ou não. Porque a gente teve esses casos já de governador que não gosta de concurso. O antecessor, Paulo Casagrande, né, Paulo Artung mesmo, foi um que ficou, assim, teve uma quantidade de concurso bem inferior ao governador Casagrande. Então, sabe-se lá quem é que vem, né? E com qual pegada que ele vai vir para essa questão de concursos. A gente tem um comentário aqui de Júdice Coelho Correia, conhece? Conheço, desde que nasci. Seu irmão. Com essa inteligência, algum nível mais alto tinha que chegar. Perguntaram aqui se tem previsão de concurso. Para quem não conhece, né, Júdice Coelho é o Júdice Leiteiro, né, que é meu irmão. Como eu brinco desde que nasci. Exatamente. O próximo concurso de oficial será de nível médio. Então a gente teve
Teve um podcast do coronel, né, do comandante geral, que ele falou que tem grande chance de ser de nível superior o próximo concurso para oficial, né? Para isso acontecer, tem que mudar a lei. Porque a lei federal e estadual, ela permite ainda que o militar entre com nível médio. Mas já tem estados que tem 20 anos que exigem nível superior. Cada estado com uma regra diferente. Então, vamos aguardar para ver, né? Show. Ludmila Barbosa, um exemplo de homem e policial. Também é tendenciosa. Miriam Coelho. Minha mãe. Professora. Finalizou a carreira ali no Vila Nova, onde ela residia, a gente residiu durante um bom tempo. Eu me orgulho de ser mãe sua. Só Deus para fazer com que tornasse esse honrado filho. Obrigado. Top, bacana. Galera, a gente tá estourando nosso tempo aqui, né? Então quem quiser já manda as últimas perguntas aí, vai mandando pra gente aqui, Rafael. E depois pode mandar mais algumas perguntas também, tanto no nosso grupo aqui de WhatsApp, que eu mando pro Coronel no WhatsApp e ele responde pra gente. Dúvidas, estou à disposição, né? Agora eu sou aposentado. Aí, tá tranquilo. Coronel, eu quero agradecer imensamente, né, por esse bate-papo aqui. Foi muito honroso pra gente e também de grande valia, que era o que a gente precisava. A ideia é trazer essa desmistificação dessas carreiras policiais, de como a pessoa pode virar a chave, como o concurso público pode mudar a vida dessa pessoa. Fala pra gente agora no final a transformação que essa carreira policial trouxe pra vida do senhor. Vou falar a característica pessoal. Eu era super tímido, não tinha muita pretensão de estudar, e isso acabou levando a uma mudança completa. Tanto que a desenvoltura no falar acabou acontecendo devido à carreira. Comecei a dar aulas, treinamentos e tal. Descobri coisas que era bom, que eu nunca imaginei. Como fui competidor de tiro, né? Uma coisa que eu nunca ia imaginar. Trouxe uma dignidade muito grande. Hoje eu tenho esposa, tenho filhas, que a carreira policial fez com que tivesse condição de cuidar, de estar cuidando ainda, de estar ajudando. E minha esposa, por exemplo, né? A Lúcia talvez está me ouvindo. Já são quase 30 anos que a gente está juntos, né? Desde meu 3º ano de CFO a gente se conheceu, depois casou e está me tolerando desde aquela época, né? Bacana. E foi uma ajuda muito grande, porque o militar, ele tem que ter princípios. Outras carreiras não se exige tanto, mas a carreira militar, ela é ditada por princípios éticos muito firmes. O indivíduo que tiver princípios básicos, a vida familiar, a vida espiritual, comportamentos éticos, honestidade, tudo isso faz parte do contexto para ele ter uma carreira dignificada. Agora, se agir de qualquer jeito, como alguns fazem, né, que em toda a carreira vai ter médicos, juízes, professores, militares, policiais não militares, a gente sabe que isso vai atrapalhar no contexto. E o objetivo que é você ter condição de ter uma vida digna, você ter condição de prestar um serviço digno à sociedade e ter orgulho, né, de ser encarado pelas pessoas lá fora e, em determinado ponto, até admirado. Isso é muito, como você disse, muito honroso, muito dignificante. Ser uma autoridade aí e vai se tornando autoridade tanto quanto a sociedade e quanto o município também, né? É bacana. Parabéns, Coronel. História magnífica aí, bacana mesmo. Queria trazer essa história aí, esse projeto virada de chave, entender que foi uma virada de chave na vida do senhor também, sair ali de embalador de supermercado e se tornar aí um comandante de batalhão e tá aí novo, aposentado e tranquilo agora, graças a Deus.